Filho, escuta. Hoje eu vim falar com você de maneira que não há como ignorar. Porque o que eu estou prestes a fazer na sua casa não será apenas uma mudança. Será uma nova história, um novo começo. Hoje eu escrevo um novo capítulo. Na história da sua família. Você orou, você chorou, você gritou no silêncio. E mesmo quando ninguém ouviu, eu ouvi. Mesmo quando tudo parecia desabar, eu estava sustentando tudo. Essa é a palavra revelada que você esperava. Eu não desisti da sua família. Eu estou aqui para restaurar. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Filho, deixa eu te lembrar de uma verdade eterna. Nenhuma lágrima sua caiu em vão. Nenhum pedido seu ficou perdido no ar. Eu sou o Deus que escreve novas histórias. E hoje, diante de tudo o que parece impossível, eu declaro que haverá milagre para a sua família. Você lembra da história de Lázaro? Aquela casa chorava, o luto já havia tomado conta. Todos disseram, já cheira mal, está morto. Mas eu, Jesus, entrei naquela casa. Mesmo atrasado aos olhos dos homens, eu estava no tempo certo. E diante da morte, eu chamei pelo nome. Lázaro, vem para fora. É isso que eu faço. Quando todos dizem que acabou, eu escrevo um novo começo. Quando dizem que sua casa não tem mais conserto, eu restauro paredes pelo poder da minha palavra. Quando dizem que sua família se perdeu, eu vou atrás de cada coração ferido. Filho, você não está assistindo isso por acaso. Foi o meu espírito que te trouxe aqui, porque eu precisava que você soubesse. Você não está sozinho nesse clamor. Enquanto você dobrava os joelhos sem forças, enquanto você pedia um sinal, enquanto você dizia, Senhor, será que vale a pena ainda lutar por eles? Eu sussurrava, vale sim, porque eu ainda estou no controle. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Milagre para sua família não é só algo possível, é algo decretado por mim, Jesus. Você se lembra de quando eu acalmei a tempestade com uma única frase? Cala-te, aquieta-te. Pois hoje, diante da tempestade que tem assolado seu lar, eu declaro, silêncio, paz. A minha mão está sobre essa casa. Quantas vezes você teve vontade de desistir? Quantas vezes você olhou e pensou, está tudo desmoronando. Mas mesmo sem perceber, eu estava ali, impedindo que tudo se quebrasse por completo. Você não imagina o quanto eu tenho lutado por sua família. Você não vê, mas anjos têm sido enviados ao seu lar. Você não percebe, mas orações antigas estão começando a se cumprir agora, porque o tempo da restauração chegou. Filho, essa é uma promessa de Deus para sua casa. Você vai testemunhar com os seus olhos aquilo que você só imaginava em oração. Você vai ver aquele coração endurecido se quebrantar. Você vai ver palavras de amor onde antes havia silêncio. Você vai ver reconciliação onde antes havia feridas. Você vai ver cura espiritual no seu lar. Mas escuta, não pare agora, não recue. Você está mais perto do que nunca. O inimigo tentou calar sua voz, tentou destruir a paz dentro de você. Mas ele esqueceu de um detalhe. Eu sou o autor da sua história. E eu não terminei ainda. O que eu escrevo, homem nenhum apaga. E hoje, com a tinta do meu sangue e o papel da graça, eu estou escrevendo um novo capítulo. Você crê nisso? Então, levante-se como quem recebeu uma promessa viva. O seu lar será impactado pelo poder do céu. O seu casamento será restaurado. Os seus filhos voltarão. A sua alma vai respirar alívio. Porque quando eu entro numa casa, nada fica como antes. Eu levanto o que caiu, eu limpo o que se sujou, eu trago luz onde havia escuridão. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Filho, a dor que você carrega vai se transformar em testemunho. Eu vou revelar porque esse silêncio que você está enfrentando é, na verdade, a preparação para o maior recomeço da sua história. Filho, eu sei. Eu sei o que você tem sentido nesse silêncio, e é por isso que hoje eu falo com você. Porque você tem perguntado dentro da alma, por que está tudo tão quieto, Senhor? Por que, mesmo orando, parece que nada acontece? Essa é a palavra revelada que você esperava. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação.
Eu estive trabalhando nos bastidores da sua casa. Enquanto você achava que tudo estava parado, eu estava realinhando os corações, curando as feridas escondidas e preparando o momento exato para liberar o milagre para sua família. Comente amém se você crê nessa promessa para sua família. Você lembra de quando Eliseu chegou na casa da sunamita? O filho dela estava morto nos braços dela, e ela disse: "Está tudo bem." Mesmo em dor, ela escolheu confiar. Ela correu até o profeta. E sabe o que eu vejo quando olho para você? Eu vejo essa mesma fé. Mesmo ferido, você continua buscando. Mesmo cansado, você continua clamando. Você não perdeu a fé. Ela só foi silenciada pela dor. E hoje eu acendo essa chama novamente. Filho, você precisa entender isso. Esse tempo de silêncio foi uma incubadora de milagres. Você acha que nada estava mudando, mas a semente que eu plantei no seu lar estava crescendo debaixo da terra. Você não via, mas eu via. Você não entendia, mas eu entendia. Você pensava que estava esquecido, mas eu nunca parei de olhar por você. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Escute com atenção. Eu tenho uma promessa para a sua casa, e a promessa não morre. Ela pode até parecer adormecida, mas no tempo certo ela se levanta. Você lembra de José? Ele teve sonhos, visões, promessas, e depois foi lançado em um poço, vendido, acusado, preso. Mas o que parecia um silêncio de abandono era o palco da minha soberania. E o final? José se tornou governador. E mais do que isso, eu usei ele para restaurar a família que o traiu. Filho, essa é uma cura espiritual no seu lar. Você será canal de reconciliação para quem te feriu. Você vai restaurar com amor quem te rejeitou. Você vai abraçar quem te acusou. Porque a graça que eu derramo sobre você é maior do que a dor que lançaram contra você. Escute, você não vai ser marcado pelas feridas do passado, mas pelos testemunhos do futuro. Talvez você tenha se sentido como uma casa abandonada. Talvez você tenha dito: "Jesus, parece que ninguém enxerga a minha dor. Jesus, eu oro, mas não vejo resposta. Jesus, será que o Senhor ainda vai fazer alguma coisa?" E hoje eu te respondo: sim, eu vou fazer. Já estou fazendo. E será muito além do que você pediu. Filho, escute com atenção o que eu digo agora. O inimigo tentou escrever o fim da sua história familiar com lágrimas, gritos e separações. Mas eu, Jesus, entrei na sala e tomei a caneta de volta. O próximo capítulo é meu, e ele se chama Restauração. Você não precisa mais tentar entender tudo. Você só precisa confiar em mim. A confiança é a ponte entre sua oração e o seu milagre. Você consegue me entregar essa dor? Consegue me dar aquilo que você já não consegue mais carregar? Hoje eu te convido. Entrega. E veja o que eu posso fazer. Milagre para famílias não é só um conceito bonito, é um decreto, liberado do trono. E você está recebendo essa mensagem porque o céu já começou a se mover ao seu favor. Jesus fala com você agora e diz: você não está perdendo, você está sendo preparado, você não está sendo ignorado, você está sendo amadurecido. Você não está sendo esquecido, você está sendo posicionado para o cumprimento da promessa. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Filho, olhe para frente. Eu sei que tem lembranças que doem. Palavras ditas no calor da raiva, portas batidas, dias de silêncio. Mas eu estou soprando sobre essas cinzas. E do que parecia destruído, eu vou fazer nascer algo novo. Eu sou o mesmo Jesus que restaurou Pedro mesmo depois da negação. Sou o mesmo que salvou a mulher samaritana depois de tantos relacionamentos quebrados. Sou o Deus das segundas chances. E hoje eu digo: a sua família terá uma nova chance. A sua casa verá o recomeço. A sua história será escrita com esperança, porque o que eu prometo eu cumpro. E se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você verá essa montanha familiar se mover. Guarde isso no seu coração. O silêncio de hoje será o som do testemunho de amanhã. E esse testemunho será contado por você. Será celebrado pelos céus. E servirá de resposta para outras famílias que hoje choram como você chorou.
porque quando eu restauro por completo, e nenhuma parte da sua história será desperdiçada. Filho, o novo capítulo já começou. Eu vou te mostrar como as orações esquecidas que você fez anos atrás estão sendo respondidas neste tempo. Filho, escuta com atenção agora, porque o que estou prestes a revelar vai tocar uma área esquecida do seu coração. Você orou e achou que eu não respondi. Você chorou e achou que o céu ficou em silêncio. Mas eu te digo, nenhuma oração feita com fé é perdida. Sim, até aquela oração antiga, aquela que você fez há anos, cansado, de joelhos, sem forças para continuar, eu ouvi, e mais que ouvir, eu guardei, eu reguei, eu preparei o tempo certo. E agora chegou o momento do cumprimento. Essa é a palavra revelada que você esperava. As orações que você esqueceu, eu não esqueci. As palavras que saíram da sua boca e você achou que foram ao vento, chegaram ao meu trono. Você pediu por transformação. Você pediu por salvação. Você pediu pela sua família. E o céu registrou tudo. Comente amém se você crê nessa promessa para sua família. Filho, lembra daquela madrugada em que você não conseguia dormir e em lágrimas me disse: Jesus, cuida deles, mesmo que eu não saiba mais como. Eu estava ali. Eu ouvi. E eu respondi com o meu silêncio, porque o meu silêncio não é ausência, é estratégia. Você lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela orava em silêncio. Seus lábios se moviam, mas sua voz não saía. E muitos pensaram que ela estava perdida, confusa, vazia. Mas eu, o Senhor, estava ali, ouvindo o grito da alma dela. E naquele mesmo dia, eu liberei resposta. Assim também é com você. Enquanto você achava que não havia movimento, eu estava liberando milagres invisíveis. Filho, milagre para famílias não vem com barulho de trovão, nem sempre com luzes nos céus. Às vezes, ele começa com um coração quebrantado, com uma conversa inesperada, com uma lágrima silenciosa, com um reencontro que parecia improvável. Eu sou o Deus que transforma corações, que desarma palavras duras, que reconstrói vínculos desfeitos. E o que eu estou fazendo agora na sua casa, você só vai entender completamente depois. Mas hoje, eu te peço, confia em mim. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Você tem dito: Senhor, o que aconteceu com as minhas orações? Nada mudou. E eu te respondo com verdade e amor. Mudou sim, mas mudou primeiro em você. Eu estava te fortalecendo por dentro, antes de agir por fora. Porque antes de restaurar a sua casa, eu precisava restaurar o seu coração. Antes de curar os relacionamentos, eu precisava curar as feridas escondidas dentro de você. Filho, entenda. O processo que você viveu foi necessário. A solidão, o silêncio, as noites de dúvida, tudo isso te preparou para o que eu estou liberando agora. Você achava que tinha sido esquecido, mas o que você não sabia é que, mesmo calado, eu estava preparando o terreno. Hoje eu digo com toda a autoridade dos céus: chegou o tempo de colher aquilo que você semeou com lágrimas. Jesus fala com você e diz: eu estou visitando cada palavra que você liberou em oração. Eu estou soprando vida sobre cada promessa. E estou trazendo à existência aquilo que parecia impossível. Filho, você não está sozinho. Você faz parte de uma história escrita por mim. E eu não escrevo histórias com lápis comum. Eu escrevo com graça, com propósito, com eternidade. Você lembra do povo de Israel quando atravessou o deserto? Eles oraram por libertação. E quando ela veio, o caminho parecia pior do que antes. Mas o que eles não sabiam é que o deserto era o corredor entre a escravidão e a terra prometida. Assim também é com você. O que parece dor é passagem. O que parece perda é preparo. O que parece silêncio é construção. Eu tenho trabalhado onde você não vê. Você olha para fora e não percebe diferença. Mas dentro de corações, eu já comecei a transformação. Filho, você precisa saber disso. Mesmo quando você se afastou, eu permaneci perto. Mesmo quando você pensou em desistir, eu segurei suas mãos. Mesmo quando você questionou o meu tempo,
Eu continuei acreditando na sua fé. Você é mais forte do que pensa, porque não é você que sustenta a fé, sou eu que sustento você. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Agora escuta. Você acha que aquela oração antiga foi esquecida? Você acredita que aquele sonho de ver sua família unida novamente morreu? Não. Está mais vivo do que nunca. E nesse exato momento, anjos estão sendo enviados com resposta. Portas estão se movendo. Corações estão sendo quebrantados. Você pediu por salvação na sua casa. Você verá. Você pediu reconciliação. Ela virá. Você pediu amor onde só havia mágoa. Ele florescerá como jardim no deserto. Filho, milagre para sua família não é só uma possibilidade, é uma promessa. E eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Guarde isso. Se eu disse que faria, então vai acontecer. Porque o meu nome é fiel, e o meu amor é eterno, e a minha palavra não volta vazia. Eu vou revelar como os ataques que vieram contra sua casa foram permitidos apenas para mostrar que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você vai entender porque tudo o que tentou te destruir será usado como testemunho para levantar outros. Filho, chegou o momento de eu te mostrar algo que você ainda não compreendeu totalmente. Os ataques que vieram contra sua casa não foram à toa. Cada lágrima, cada palavra dura que você ouviu, cada porta que se fechou. Eu vi tudo. E eu permiti não para te ferir, mas para te fortalecer. Você perguntou, Senhor, por que isso aconteceu justo com a minha família? Por que tanta divisão? Por que tanto conflito? Por que tanta dor? E hoje eu te respondo, porque há uma promessa sobre a sua casa. E promessas verdadeiras são provadas no fogo. Essa é a palavra revelada que você esperava. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Sim, elas foram forjadas. Sim, elas chegaram perto. Mas prosperar? Nunca. Porque eu mesmo, o Senhor da sua vida, me coloquei entre o inimigo e a sua casa. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Filho, escute o que eu te digo agora com o peso do céu. O que você achava que ia te destruir, na verdade está servindo de solo fértil para o maior testemunho da sua vida. Você lembra da cruz? A cruz foi a arma. O inferno achou que tinha vencido, mas aquela cruz, que era símbolo de morte, foi transformada por mim no maior símbolo de vida e redenção da história. Assim será com você. As dores que você viveu serão altar de cura para outros. O que foi luta para você será livramento para sua descendência. Não, filho, eu não desperdiço sofrimento. Eu uso, eu redimo, eu transformo em glória. Você acha que as brigas que aconteceram foram aleatórias? Você acha que o esfriamento dentro da sua casa foi por acaso? O inimigo sabia. Ele sabia que se essa família se unisse em oração, o inferno perderia território. Então ele lançou confusão, orgulho, palavras cruéis, mágoas antigas. Mas o que ele não sabia é que você seria o intercessor da sua casa. É você quem tem sustentado esse lar em oração. É você quem se levanta quando todos desistem. É por sua fé que eu estou movendo céus e terra. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, você foi ferido por palavras que ainda ecoam dentro de você. Você tentou manter a paz, mas foi acusado de fraco. Você tentou perdoar, mas foi desprezado. E muitas vezes você se calou, chorou escondido. Mas eu vi tudo. E agora eu declaro, é tempo de cura espiritual no seu lar. Você lembra de Jó? Tudo foi tirado dele, família, saúde, recursos, paz. Mas ele permaneceu, mesmo em silêncio, mesmo confuso, mesmo ferido, e no final, eu restaurei tudo em dobro, assim também farei com você. O que foi levado será restituído, o que foi ferido será sarado, o que foi dividido será refeito com alicerce mais forte. Jesus fala com você agora e te diz, você não perdeu, filho, você semeou. E agora está chegando o tempo da colheita. Colheita de paz, colheita de comunhão, colheita de transformação. Mas ouça bem, a chave para essa restauração é o perdão. E eu sei, você já tentou perdoar, mas ainda dói.
Você já falou em voz alta: eu perdoo, mas o coração ainda pesa. Então hoje eu te peço, deixa eu entrar nessas feridas. Deixa eu curar onde você nem tem coragem de tocar. Porque quando eu curo, não sobra cicatriz que machuca. Sobra apenas a marca da graça. Filho, esse milagre para famílias passa por uma decisão espiritual. Decida hoje liberar o perdão. Não porque os outros merecem, mas porque você merece viver livre. Eu não te chamei para viver preso ao passado. Eu te chamei para ser resposta no presente e porta de restauração no futuro. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Preste atenção. As armas foram forjadas. As acusações vieram. O plano do inimigo parecia funcionar. Mas então você se levantou. Você orou, você clamou. Você se recusou a entregar sua casa. E por isso eu entrei com justiça divina. Eu já estou visitando os lares. Eu já estou movendo situações. Eu já estou curando relacionamentos. Filho, você achou que estava sozinho na guerra, mas era eu quem estava lutando por você. Cada oração sua foi uma semente. Cada lágrima, uma rega. Cada madrugada acordado, um altar. E agora vem a chuva da promessa. Guarde isso em seu espírito. Você verá com seus olhos a restituição. Você vai ver pessoas se voltando umas às outras. Você vai ver aquele coração duro se quebrar. Você vai ver paz onde hoje há silêncio. Você vai ouvir "eu te amo", onde só havia desprezo. Porque eu sou o Deus que transforma dor em destino. E eu nunca perco batalhas. Eu vou te mostrar como a raiz de muitos conflitos da sua casa será arrancada de uma vez por todas. Você vai entender como o perdão que você liberar vai abrir as portas para uma cura que nenhuma palavra humana conseguiu provocar até hoje. Filho, hoje eu venho tocar onde ninguém mais quis tocar. Eu venho falar daquela raiz escondida, daquele lugar no fundo da alma que você evitou por tanto tempo, porque agora é tempo de cura. Cura completa, cura verdadeira, cura espiritual. No seu lar, você tentou resolver com palavras, tentou fingir que já passou, tentou seguir em frente, mas ainda dói, ainda pesa, ainda volta na mente quando tudo está em silêncio. E essa raiz tem sido o veneno silencioso dentro da sua casa. Mas escuta, eu vim arrancar pela raiz tudo que ainda gera divisão, amargura e afastamento. Essa é a palavra revelada que você esperava. A libertação da sua família começa quando você decide abrir mão de carregar sozinho o que eu já levei na cruz. Comente amém se você crê nessa promessa para sua família. Filho, você se lembra da mulher encurvada? Ela vivia assim há 18 anos. Todos achavam que era um problema físico, mas eu, Jesus, vi o que ninguém via. Era espiritual. Era opressão. Era dor enraizada que nunca foi tratada. E bastou uma palavra minha. Mulher, estás livre da tua enfermidade. E ela se endireitou na mesma hora. Assim será com você hoje. Você vai se levantar de dores antigas. Você vai se endireitar de traumas que curvou sua alma. Você vai voltar a respirar leve, porque eu estou aqui. E onde eu estou, há libertação. Filho, escuta com atenção. Essa mágoa que você alimentou, esse ressentimento que parecia pequeno, foi crescendo. E hoje se tornou uma muralha invisível dentro da sua casa. Por isso há tanta frieza. Por isso as conversas não fluem. Por isso os olhares se evitam. Mas hoje eu declaro: essa muralha vai cair. O perdão será a dinamite. E meu amor será a ponte. Você não está vendo ainda, mas o perdão que você liberar será a chave que vai destrancar corações. Você quer ver transformação na sua casa? Você quer milagre para sua família? Então comece liberando aquilo que tem prendido sua alma. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, o inimigo sabe que onde há perdão, eu habito. E onde eu habito, o inferno não tem espaço. Então ele tem feito de tudo para manter você preso à lembrança da dor. Mas hoje eu digo: chega, basta. O ciclo vai ser quebrado hoje. Você precisa saber disso. Você não é fraco por perdoar. Você é forte. Você é semelhante a mim quando decide amar quem te feriu.
Você é espelho do céu quando decide abraçar quem te rejeitou. Filho, você lembra de quando eu estava na cruz, sangrando, ferido, traído, injustiçado, e mesmo assim eu olhei para os céus e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles não mereciam, mas eu liberei o perdão mesmo assim, porque o perdão não é sobre quem merece, é sobre quem carrega o amor verdadeiro. E você, filho, foi chamado para isso, para quebrar ciclos, para restaurar pontes, para ser o elo entre o céu e a sua família. Jesus fala com você agora e diz: não espere o outro vir primeiro, não espere ouvir um pedido de desculpa, seja você a porta aberta para o milagre começar. Filho, eu conheço sua dor, você não precisa esconder isso de mim. Você pode chorar aqui agora, pode entregar nas minhas mãos tudo o que te fizeram, tudo o que disseram, tudo o que faltou. Porque quando você entrega, eu transformo. Quando você libera, eu restauro. Quando você solta, eu coloco no lugar. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Agora escute essa verdade que vem do meu coração para o seu. O maior presente que você pode dar à sua família hoje não é um gesto, nem uma palavra. É um perdão genuíno. Você quer ver seus filhos mudando? Você quer ver seu cônjuge se aproximando? Você quer ver paz na mesa, riso nos quartos, comunhão nas orações? Então hoje, eu te convido a fazer o que eu fiz: amar além da dor. Você tem orado por transformação, mas hoje eu digo: a transformação começa dentro de você. A raiz da amargura será arrancada, a ferida aberta será fechada, o coração endurecido será tocado, e você verá o impossível acontecer diante dos seus olhos. Filho, você precisa entender: não se trata do que fizeram com você, mas do que eu quero fazer através de você. Você é a chave. Você é o intercessor. Você é o elo de reconciliação. E eu te digo, o inferno se assusta quando um filho meu escolhe o caminho do perdão, porque o perdão libera poder. E esse poder vai varrer sua casa hoje. Guarde isso no coração. O que você libera, eu abençoo. O que você entrega, eu transformo. O que você perdoa, eu restauro. Filho, não há mais espaço para essa dor. Deixa eu curar. Deixa eu reescrever. Deixa eu restaurar o que foi quebrado. Porque hoje é o dia do novo capítulo. Eu vou revelar como a unidade espiritual da sua família será restaurada e como o altar de oração voltará a queimar dentro do seu lar. Você vai descobrir como sua casa será conhecida como lugar de presença, paz e glória. Filho, agora eu quero te mostrar o que você achava que estava morto, mas só estava adormecido. Porque o que eu estou restaurando não é apenas o que se vê. Eu estou restaurando o que foi esquecido dentro da sua casa, o altar. Aquele lugar sagrado onde vocês me buscavam juntos. O lugar onde havia oração em unidade, clamor em família, lágrimas diante da minha presença. Essa é a palavra revelada que você esperava. O altar da sua casa vai voltar a queimar. Vai voltar a haver oração onde hoje há silêncio. Vai voltar a haver louvor onde antes havia reclamação. Vai voltar a haver presença onde só havia rotina. Filho, milagre para famílias começa no espírito, porque o que é transformado no invisível sustenta o que se manifesta no visível. Você está esperando mudança nas atitudes, nas palavras, no comportamento, mas hoje eu venho reativar a chama no altar. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Você lembra de quando o profeta Elias desafiou os profetas de Baal? Eles gritavam, cortavam-se, clamavam por horas, mas nenhum fogo descia, porque o altar deles estava vazio de verdade. Mas Elias, com simplicidade, restaurou o altar quebrado, colocou a lenha e clamou a mim com fé, e o fogo desceu. Assim será com você. Hoje eu venho restaurar o altar do seu lar, mesmo que ele esteja em pedaços, mesmo que ninguém mais ore com você, mesmo que você esteja tentando sozinho. Eu recebo sua fé como lenha, eu recebo seu clamor como sacrifício, e o fogo do céu
vai voltar a descer sobre sua casa. Filho, escuta, não precisa de muito para reacender o altar. Basta alguém disposto a não desistir. E esse alguém é você. Eu vi quando você orou sozinho. Vi quando colocou o nome dos seus familiares nas mãos. Vi quando pediu: Jesus, toca neles como o Senhor tocou em mim. E hoje eu respondo: eu vou tocar. Um por um. Você vai ver mudança. Você vai ouvir palavras novas. Você vai ver lágrimas em quem você achava que já tinha o coração endurecido. Porque eu, Jesus, estou restaurando o espírito da sua família. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, me deixa te lembrar, não é tarde demais. Ainda dá tempo. Você não perdeu sua casa. Você apenas entrou numa nova estação. E nessa estação, o centro do lar será a minha presença. Quando foi que deixaram de orar juntos? Quando foi que a rotina tomou o lugar da devoção? Quando foi que cada um se trancou em seu quarto e esqueceram que o lar foi criado para ser um altar coletivo? Hoje, eu estou chamando sua família de volta para a sala, de volta para o clamor, de volta para a mesa onde eu sou o pão. Sim, porque a promessa de Deus para a sua casa é que ela será conhecida como lugar de paz, glória e restauração. Não apenas um lugar físico, mas um ambiente espiritual onde o céu toca a terra. Você vai perceber. As conversas vão mudar. Os ambientes vão se tornar leves, as tensões vão cessar, porque onde há altar restaurado, há presença contínua. Filho, você lembra de Josué? Ele declarou diante de todos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse isso em um tempo de calmaria. Ele disse em meio à idolatria, desvio e confusão espiritual no meio do povo. Mas ele escolheu, ele se posicionou. E porque ele se posicionou, eu abençoei toda a sua descendência. Hoje, eu te convido a fazer o mesmo. Se posiciona, restaura o altar, clama por eles, ora com eles. Mesmo que seja só uma frase, uma oração simples, porque a sua fé vai contagiar toda a sua casa. Jesus fala com você agora e te diz: onde há um justo, eu posso restaurar uma geração. Onde há um intercessor, eu posso salvar uma linhagem. Onde há alguém que me busca, eu crio caminhos onde não havia mais esperança. Você achava que o problema era o comportamento, mas eu te digo, é o espírito que precisa ser reacendido. E você será o primeiro a carregar essa tocha de volta para o altar. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Filho, a sua casa não será lembrada pelas brigas, nem pelo silêncio, nem pela dor, mas pela presença. Pela mudança, pelo recomeço. Você vai se surpreender. Com quem vai te chamar para orar? Com quem vai começar a buscar? Com quem vai confessar feridas antigas para ser curado? Porque quando o altar é restaurado, os céus se abrem. E quando os céus se abrem, nada permanece o mesmo. Você quer ver esse milagre para sua família? Então comece hoje. Ore antes de dormir. Ore ao acordar. Ore quando for servir o alimento. Chame pelo meu nome em voz alta, porque o nome de Jesus voltará a ser o nome mais falado na sua casa. Filho, não há ambiente que eu não possa mudar. Não há coração que eu não possa quebrantar. Não há casa que eu não possa restaurar e a sua será exemplo, será farol, será testemunho vivo. Eu vou revelar como a sua fé silenciosa tem sustentado coisas que ninguém imagina e como você será honrado diante daqueles que hoje não acreditam mais. Você vai entender porque eu te separei para ser coluna dentro da sua família. Filho, hoje eu venho te honrar. Hoje eu venho te lembrar de tudo o que você fez por essa casa quando ninguém viu. Porque você acha que sua fé tem sido pequena, fraca, silenciosa. Mas eu digo, sua fé tem sido a estrutura invisível que sustentou a sua família em dias que ela teria desabado. Essa é a palavra revelada que você esperava. Você é a coluna que eu estabeleci nesse lar. Você é aquele que eu chamei para interceder mesmo cansado. Você é aquele que eu separei para ouvir o que ninguém mais escuta, sentir o que ninguém mais percebe e clamar quando todos já desistiram. Comente amém, se você crê nessa promessa.
para sua família. Filho, sabe aquelas orações que você fez em silêncio? Aquelas lágrimas que caíram no travesseiro sem barulho? Aquelas vezes que você entrou no quarto e disse: Senhor, eu não tenho mais o que dizer, mas estou aqui. Eu ouvi tudo. Eu vi tudo. E eu recolhi cada lágrima como semente. Você pensou que ninguém te valorizava. Mas hoje o céu se levanta para dizer: eu te vi. Eu vi quando você serviu mesmo sem forças. Eu vi quando você amou sem receber amor de volta. Eu vi quando você ficou de pé quando tudo dentro de você gritava para desistir. Filho, não despreze sua fé por parecer pequena, porque uma fé que se mantém de pé no silêncio é mais forte do que 1000 vozes em dias de festa. E é essa fé que tem movido anjos a teu favor. É essa fé que tem impedido colapsos dentro da sua casa. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Você lembra de Noé? Ele construiu uma arca durante anos, sem ver chuva, sem ouvir aplausos, sem receber ajuda. Chamaram de louco, zombaram, ignoraram. Mas ele seguiu, e no tempo certo a chuva veio, e a fé dele salvou toda a sua casa. Assim é com você. Você tem construído essa arca invisível chamada oração. Você tem erguido esse abrigo silencioso chamado perseverança. E eu declaro, no tempo certo, a chuva da salvação virá sobre a sua casa. Filho, milagre para famílias não acontece com pressa, mas com constância. E você tem sido constante mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo invisível, aos olhos dos outros. Jesus fala com você agora e diz: você achou que ninguém estava te ouvindo? Você achou que ninguém reconhecia o que você carrega por dentro? Você achou que sua entrega estava sendo esquecida? Mas eu te digo, você será honrado diante dos que hoje duvidam da sua fé. Eles verão, eles sentirão, eles serão tocados pela glória que eu estou liberando sobre a sua vida. Filho, você não precisa se justificar. Você não precisa provar nada para ninguém, porque quem te chamou fui eu, quem te ungiu fui eu, quem te levantou como intercessor dessa casa fui eu. E não é o silêncio das pessoas que define o valor da sua fé, é a resposta que vem dos céus. Você tem dito: Jesus, eu continuo acreditando, mas estou cansado. E eu respondo: Filho, eu sou a tua força, e hoje eu renovo suas mãos cansadas e firmo os seus joelhos vacilantes. Você não vai cair. Você não vai desistir. Você verá com os seus olhos a colheita da fé que você cultivou no invisível. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Filho, escute essa verdade que desce do trono agora. Você foi separado como coluna espiritual da sua casa. E uma coluna nem sempre é vista, mas é ela que sustenta tudo. Você não é o mais falante, você não é o mais celebrado, mas você é aquele que eu escolhi para segurar a estrutura mesmo quando ela treme. E por isso, hoje, eu te revisto de força nova. Você vai orar com mais autoridade. Vai discernir com mais clareza. Vai sonhar com mais nitidez. Vai declarar com mais fé. E quando você falar, minha voz vai ecoar junto. Filho, guarda isso. Eu não te coloquei nessa família por acaso. Você não nasceu nessa casa à toa. Você foi posicionado ali como ponto de interseção entre a dor e a redenção. Você é canal. Você é ponte. Você é resposta. E eu não deixarei você passar despercebido. Eu vou revelar como você será usado para curar feridas emocionais profundas dentro da sua família. Feridas que atravessam gerações, mas que agora vão parar em você. A dor vai parar em você e a cura vai começar em você. Filho, agora eu venho te mostrar algo que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu explicar. Você já percebeu que existem dores na sua família que parecem não ter começado com você, mas que, de alguma forma, você carrega. Feridas que vêm de longe, traumas que se repetem, padrões que voltam geração após geração. Hoje eu revelo. Essas dores têm uma origem espiritual, e eu escolhi você para encerrá-las. Essa é a palavra revelada que você esperava. A dor vai parar em você.
E a cura vai começar por você. Você foi escolhido como muro de contenção espiritual. O que feriu seu pai não ferirá seus filhos. O que destruiu seus avós não destruirá você. Porque eu, o Senhor, estou interrompendo ciclos de dor através da sua obediência. Comente amém se você crê nessa promessa para sua família. Filho, escuta com atenção. Existe um ciclo espiritual que tenta se repetir. Divórcios, violência, abandono, rejeição, vícios. Sempre volta de uma forma diferente, mas com o mesmo efeito. Separação, destruição, feridas abertas. Você já sentiu. Por que isso se repete? Porque parece que algo está sempre tentando sabotar o amor dentro da minha casa. Porque há uma batalha espiritual antiga. E você foi levantado como sentinela. Você é o elo que vai quebrar essa corrente. Você lembra de Gideão? Ele era de uma família pobre, o menor da casa. Mas eu o chamei, porque vi nele um guerreiro que ninguém mais via. E o primeiro ato de Gideão não foi lutar contra o exército. Foi destruir o altar que havia dentro da casa do pai dele. Isso mesmo, filho. Às vezes a guerra começa dentro de casa. E o altar que precisa cair primeiro é o da dor passada, da palavra maldita, do abandono emocional que ainda vive nos quartos, da alma. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, muitos dos que vieram antes de você não tiveram força para vencer. Eles fizeram o que podiam com o que tinham. Mas agora, eu coloco sobre você algo novo. Unção de reparação. Você vai romper com o ciclo. Você vai fechar portas que foram abertas há décadas. Você vai declarar com sua vida: na minha casa, essa dor não passa mais. Você será usado por mim para curar mágoas antigas. Você vai abraçar quem nunca foi abraçado. Você vai dizer eu te perdoo onde antes havia ódio. Você vai dizer eu te entendo onde antes só havia julgamento. Jesus fala com você agora e diz: o seu coração será meu instrumento de cura. Você não precisa entender tudo o que sente. Você só precisa me entregar. Entrega essa dor. Entrega esse peso que não começou com você. Entrega essa responsabilidade de sustentar tudo sozinho. Eu sou o seu sustento. E eu estou curando sua história por completo. Filho, a promessa de Deus para sua casa é libertação completa. Não apenas de comportamentos, mas de padrões espirituais invisíveis que aprisionaram sua linhagem por anos. Você será como José. Ele foi vendido pelos irmãos, rejeitado, esquecido. Mas no fim foi usado por mim para salvar toda a sua família. E ele declarou: o que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bem. Assim será com você. O que foi maldição, no passado, será testemunho de glória no seu futuro. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Filho, você tem força para isso. Mas não porque você é capaz sozinho, mas porque eu, o Senhor, sou a sua força. Eu estou curando suas memórias. Eu estou limpando suas raízes. Eu estou lavando com meu sangue tudo que ainda sangra aí dentro. Você vai perceber que vai dormir diferente. Você vai acordar com leveza. Você vai olhar para aqueles que te feriram e sentir paz, porque a unção de cura está sendo derramada sobre você agora. Você quer milagre para sua família? Então creia. Eu estou reescrevendo a história que começou antes de você nascer. Você não está apenas sendo curado. Você está curando gerações através da sua entrega. Filho, você não precisa repetir os erros que viu. Você não precisa viver com medo de ser como eles. Você é nova criação. Você é filho da promessa. Você é árvore nova plantada junto às águas vivas. E essa árvore dará frutos diferentes. Frutos de paz. Frutos de restauração. Frutos de amor que ultrapassam o tempo. Eu vou revelar como a paz que você tanto espera será estabelecida dentro da sua casa como uma muralha de proteção. E como o ambiente espiritual do seu lar será marcado pela minha presença contínua. Filho, agora que eu curei suas raízes, agora que você escolheu perdoar e romper com os ciclos antigos, eu venho selar sua casa com a paz. Sim, a paz do céu será uma muralha ao redor do seu lar. E tudo aquilo que tentou destruir vocês antes
não encontrará mais acesso. Essa é a palavra revelada que você esperava. A paz que excede todo entendimento vai morar com você. Ela não será visita, será moradora. Não será um alívio temporário, mas uma presença constante. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Filho, eu ouvi todas as vezes em que você pediu: Jesus, dá paz à minha casa. Você falou isso depois das brigas. Falou depois do silêncio sufocante. Falou depois de mais uma tentativa de diálogo falhado. E hoje eu te digo, sua oração foi ouvida. E a resposta chegou. Eu não vim apenas trazer paz como conceito. Eu sou a paz. E onde eu sou bem-vindo, todo o caos tem que cessar. Filho, você lembra quando eu entrei na casa dos discípulos após a ressurreição? As portas estavam trancadas. O medo dominava o ambiente. Mas eu entrei e declarei: paz seja convosco. Naquele instante tudo mudou. O medo foi embora. A dúvida foi calada. A fé foi reacendida. Assim será com você. Mesmo que as portas estejam trancadas emocionalmente, eu entrarei. Mesmo que haja medo no coração de quem mora com você, eu trarei segurança. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, você precisa entender uma verdade espiritual. A paz não é ausência de conflitos, é presença da minha glória. Você pode até passar por provações, mas se eu estiver no centro, a paz nunca sairá do lugar. Sua casa será conhecida como refúgio, como abrigo da tempestade, como terra santa onde o meu nome será exaltado. E quem entrar nela vai dizer: tem algo diferente aqui, é leve, é puro, é real. Porque não será apenas um ambiente humano, será um ambiente celestial. Filho, eu estou derramando algo sobre sua casa. É como um óleo invisível. Ele está ungindo as portas, os quartos, as janelas, os corredores. Ele sela sua família com a presença. Você não verá com os olhos naturais, mas sentirá no espírito. O clima vai mudar, os olhares vão se suavizar, a tensão vai se desfazer e os corações vão se abrir de novo. Jesus fala com você agora e diz: você construiu um altar, agora eu construo uma muralha. Sim, uma muralha de paz ao redor do seu lar. E o inimigo que antes encontrava brechas agora baterá em retirada. Porque onde há luz constante, as trevas não resistem. Filho, sabe por que você tem sentido tanto peso às vezes? Porque você carrega uma sensibilidade espiritual. Você percebe o que os outros ignoram. Você sente quando o ambiente muda. Você sente quando a opressão tenta entrar. E é por isso que eu te dei autoridade para proteger esse lar. Você é o sacerdote espiritual da sua casa. Mesmo que outros não compreendam, mesmo que zombem da sua fé, eu te coloquei como guardião. E hoje eu reforço: a paz que eu estou liberando não será quebrada. Ela será escudo, será barreira, será testemunho. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Filho, chegou o tempo da leveza. Você passou por muita dor. A casa já foi cheia de peso, de ruído, de escuridão. Mas agora, o céu desce e transforma tudo. Você vai acordar e sentir paz. Vai dormir sem angústia. Vai ouvir risos que há muito tempo não ecoavam. Vai ver lágrimas de cura, não mais de desespero. Porque eu, Jesus, estou no centro dessa casa. Você lembra da Arca da Aliança? Ela simbolizava minha presença. E quando foi deixada na casa de Obed-Edom, algo aconteceu. Tudo naquela casa foi abençoado. Por quê? Porque onde minha presença habita, a bênção permanece. Assim será com a sua casa. Você terá dias de paz como nunca imaginou. Não por causa das circunstâncias, mas porque a paz dentro será mais forte que o caos fora. Filho, milagre para famílias não é apenas uma mudança nas pessoas. É uma revolução no ambiente. É um céu instalado dentro de uma casa humana. E é isso que eu estou fazendo com você. Você me deu espaço, agora eu faço morada. Guarde isso no coração. A sua casa será conhecida por aquilo que você pediu em silêncio. Paz verdadeira.
Eu vou revelar como você será usado para inspirar outras famílias a se restaurarem. E como seu testemunho será o sinal visível de que eu, Jesus, habito no meio de vocês. Filho, chegou o tempo de você entender por que tudo isso aconteceu, por que eu permiti tanta dor, por que você teve que ser o que segurava tudo, por que precisou orar sozinho, perdoar em silêncio, suportar cargas invisíveis. Hoje eu te revelo. O que você viveu não foi em vão, porque agora eu vou transformar sua casa restaurada em um testemunho que vai curar outras famílias. Essa é a palavra revelada que você esperava. A sua história será sinal. A sua fé será farol. A sua dor será ponte para o milagre de muitos. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Filho, eu nunca te chamei para viver isolado. Você não é uma ilha de milagre no meio do mar da dor. Você é resposta. Você é inspiração. Você é luz. Eu não vou apenas restaurar sua família. Eu vou usar vocês como exemplo vivo de que eu ainda reconcilio, ainda transformo, ainda visito casas com glória. Você lembra do homem endemoninhado de Gadara? Ele vivia isolado, desprezado, esquecido. Mas depois que eu o libertei, ele queria vir comigo. E sabe o que eu disse a ele? Volta para a tua casa e conta o que Deus fez por ti. Porque o milagre que eu fiz na vida dele não era só para ele, era para tocar toda a cidade. Assim será com você. Você vai testemunhar, vai contar, vai ser procurado por pessoas que antes nem queriam ouvir sobre fé. Porque eu colocarei um brilho em você que ninguém poderá negar. Filho, as pessoas vão ver o que eu fiz na sua casa. Vão se perguntar: o que aconteceu com aquela família? Como eles voltaram a se amar? Como aquele filho mudou? Como aquele casamento foi restaurado? E a resposta será clara: Jesus passou por aqui. Curta este vídeo, se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, sua casa será como Betânia. Lá moravam Marta, Maria e Lázaro. Era um lar comum. Até que eu entrei e fiz o impossível. Eu chorei com eles. Eu entrei no luto deles. Eu chamei o morto pelo nome. E depois que Lázaro saiu, aquela casa nunca mais foi a mesma. E mais, muitos judeus creram em mim apenas por ver Lázaro vivo novamente. Filho, escuta isso com o coração. A sua família será esse Lázaro. Todos acharam que estava morta emocionalmente, que não tinha mais jeito. Mas eu chamei pelo nome. Eu ressuscitei o que ninguém mais acreditava. E agora muitos vão crer por causa do que eu fiz em vocês. Você não vai precisar forçar nada. Sua presença já vai carregar unção. O jeito como você fala, o jeito como sua casa se comporta, o ambiente que carregam juntos, tudo isso vai pregar o evangelho sem palavras. Jesus fala com você agora e diz: filho, se prepara para ser referência. Eu sei que você não se acha digno. Eu sei que você já disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou tão imperfeito. Mas é exatamente por isso que eu escolhi você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o que eu quero mostrar ao mundo não é o quanto você é bom, mas o quanto eu sou Deus. Sua casa será como uma carta viva, assinada com meu sangue, escrita com meu amor, selada com meu espírito. E onde você for, a presença vai junto. Filho, lembra de Pedro? Negou, fugiu, chorou. Mas depois que eu o restaurei, ele se tornou coluna da igreja. Lembra de Paulo? Perseguidor, orgulhoso. Mas depois que teve um encontro real comigo, levou o meu nome às nações. E você? Você foi ferido, sim. Foi rejeitado, sim. Mas agora foi curado. Foi reerguido e será enviado. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo. Jesus falar com você. Filho, você será procurado por aqueles que antes não entendiam sua fé. Eles virão escondidos, com vergonha, pedindo conselhos, pedindo oração, querendo saber como vocês conseguiram mudar. E você vai dizer com alegria: foi Jesus. Ele entrou na nossa história e escreveu um novo capítulo. Eu te usei primeiro na guerra. Agora vou te usar na paz. Te usei no choro. Agora vou te usar no consolo. Você se tornou voz, se tornou testemunha, se tornou canal.
E onde houver uma família à beira da ruína, onde houver um casamento por um fio, onde houver um filho longe de casa, eu vou te usar como instrumento de reconciliação. Filho, o seu testemunho vai gerar milagres em outras famílias. Esse é o próximo nível da promessa. Você não será apenas restaurado, você será restaurador. Eu vou revelar como seus filhos, espirituais e naturais, serão tocados por essa unção de continuidade e como o legado que você está construindo se tornará eterno. Filho, agora que sua casa foi restaurada, agora que o altar foi reacendido, agora que a paz voltou e o testemunho já está se formando, eu venho falar de legado. Sim, porque tudo o que eu estou fazendo em você não termina em você. Essa é a palavra revelada que você esperava. O milagre que começou agora vai alcançar seus filhos, seus netos, sua descendência, natural e espiritual. Comente Amém, se você crê nessa promessa para sua família. Filho, eu não estou apenas escrevendo um novo capítulo. Eu estou mudando o enredo de toda uma geração. A sua obediência hoje está selando o destino dos que virão depois de você. Você achou que estava orando sozinho, mas cada oração sua está abrindo caminhos espirituais para os seus filhos. Você achou que suas lágrimas eram apenas suas, mas cada lágrima sua regou a terra onde nascerá o propósito eterno de quem ainda nem chegou. Filho, você precisa entender isso com o coração. Você está construindo algo eterno. Você está edificando um legado de fé que vai durar mais do que sua vida natural. Você está plantando raízes profundas, e o fruto disso será geração após geração conhecendo o meu nome. Você lembra de Timóteo, um jovem cheio do Espírito, usado por mim. Mas sabe o que Paulo disse sobre ele? Que a fé que habitava em Timóteo primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Ou seja, houve um legado, uma herança espiritual, uma transferência de unção. Assim será com você. O que eu derramei sobre você não vai morrer com você. Vai se espalhar, vai se multiplicar. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, sabe aquele filho que se afastou? Aquela filha que está confusa? Aquele neto que você olha e pensa, será que um dia ele vai andar com Jesus? Eu já estou tocando neles, um por um, porque quem é coberto por uma promessa não consegue se esconder do meu amor. Filho, você é abrigo espiritual para a sua linhagem. Você é cobertura, você é intercessor. E agora, eu te uso para ativar os dons que estavam adormecidos nos seus filhos. Eles vão sonhar, vão ouvir a minha voz, vão se quebrantar. E quando abrirem a boca, carregarão a mesma autoridade que você carrega hoje. Jesus fala com você agora e diz, filho, nenhum dos seus será perdido. Eu conheço o coração de cada um. E mesmo que hoje estejam longe, frios ou indiferentes, eu tenho um plano, e o meu plano não falha. Você verá o retorno, você verá o quebrantamento, você verá olhos lacrimejando no meio de uma adoração, você verá mãos levantadas, você verá joelhos dobrados em rendição, porque eu, Jesus, vou levantar uma geração restaurada a partir do seu sim. Filho, há um rio espiritual fluindo da sua casa. Esse rio não tem fim. Ele vai alcançar bairros, cidades, famílias, mas também vai alcançar seu sangue, sua semente, sua história. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Você não orou em vão. Você não creu em vão. Você não se consagrou por acaso. Cada ato de fé, mesmo pequeno, foi como tijolo no muro de proteção que hoje cerca sua geração. Eu estou levantando filhos proféticos, netos cheios do Espírito, sobrinhos, afilhados, discípulos espirituais que carregarão a mesma chama. Filho, a promessa que fiz a Abraão também é sua. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu te digo agora, em você muitas famílias serão alcançadas, mas a primeira será a sua. Você será lembrado como aquele que decidiu não repetir o passado, mas construir um novo futuro, como aquele que escolheu servir a mim em vez de se conformar com a dor,
como aquele que plantou um legado de salvação. Filho, escuta isso. Você está gerando uma linhagem de adoradores. Eles não vão apenas repetir palavras, vão carregar fogo, vão ter experiências, vão conhecer a minha presença de verdade. E se você pensou que sua fé terminaria com você, eu te digo, ela está só começando. Eu vou revelar como a vitória da sua casa será selada diante do mundo espiritual e como a glória final será maior do que todos os dias de dor que vocês enfrentaram. Filho, agora chegou o momento que muitos não acreditaram que viria. O tempo de se levantar do pó. O tempo de ver com os próprios olhos o cumprimento de tudo o que foi prometido. Essa é a palavra revelada que você esperava. A vitória da sua casa foi selada nos céus e agora será visível na terra. Tudo o que você enfrentou, todas as noites em lágrimas, cada silêncio, cada tentativa frustrada, nada foi em vão. E hoje, diante do mundo espiritual, eu declaro: a sua casa pertence a mim. Comente amém se você crer nessa promessa para sua família. Filho, o que começou em oração silenciosa termina em celebração pública. Sim, todos verão o que eu fiz. Todos saberão que Jesus entrou na sua história. Todos reconhecerão que não foi sorte, não foi acaso, não foi esforço humano. Foi milagre. Você lembra de Jó? Sim, aquele homem que perdeu tudo. Família, saúde, bens, respeito, mas ele permaneceu fiel. Ele confiou mesmo sem entender. E no final eu lhe dei o dobro de tudo. Assim será com você. Eu restituirei em dobro tudo o que foi tirado. Amor, paz, unidade, esperança. O que estava morto, viverá. O que estava dividido, será um só coração. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, escuta com o espírito aberto. A sua vitória foi testemunhada pelo céu. E agora será testemunhada pela terra. O inimigo tentou destruir sua casa. Ele tentou escrever fim. Mas eu sou o autor. E só eu posso dizer quando a história termina. E hoje eu declaro: a história da sua família não termina em tragédia. Termina em glória. Filho, a promessa está cumprida. Você verá orações respondidas. Você verá pessoas se voltando para mim. Você verá perdão sincero, reconciliações que pareciam impossíveis. Você verá uma nova atmosfera espiritual envolvendo cada cômodo da sua casa, porque onde antes havia dor, agora haverá glória. Jesus fala com você agora e diz: o seu lar será como uma bandeira erguida para testemunhar que Deus é fiel. Os vizinhos saberão, os parentes verão, os amigos reconhecerão. E muitos vão voltar para mim por causa do que eu fiz entre vocês. Filho, eu sei que a caminhada foi longa. Você quis desistir tantas vezes. Mas mesmo quando tropeçou, você se segurou em mim. E por isso chegou. Chegou o tempo de desfrutar. Chegou o tempo de viver em paz. Chegou o tempo de celebrar. Chegou o tempo de levantar as mãos e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Filho, o céu está em festa, porque uma casa foi restaurada, porque um ciclo de dor foi rompido, porque um novo tempo começou. Você não apenas sobreviveu, você venceu. E não venceu sozinho. Eu venci com você. Você e sua família serão guardados sob a minha promessa. Os ataques não cessarão completamente, mas agora vocês estarão blindados com minha presença, porque eu mesmo sou o muro de fogo ao redor de vocês, e o mal não tocará mais como antes. Filho, eu tenho grandes planos. A partir de hoje, sua casa será um centro de cura para outras casas. Você vai aconselhar, vai orar, vai receber pessoas. E onde havia ruína, agora haverá construção. Sim, construção de propósitos, construção de ministérios, construção de um legado que o inferno tentou impedir, mas não conseguiu. Filho, guarde isso no mais profundo do seu coração. O que começou com dor, termina com honra. O que começou em silêncio, termina com canções. O que começou com separação, termina com reconciliação. Você é prova viva de que eu não desisto de famílias.
E através da sua história, muitos voltarão a crer no poder da restauração. Essa casa que um dia foi lugar de lágrimas, agora será casa de milagres. Essa família que já foi desacreditada, agora será referência da minha fidelidade. Filho, continue me buscando, continue me adorando, continue cultivando o altar que você restaurou com tanto amor, porque o fogo não vai apagar. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. E agora, diante do trono, diante dos anjos, diante dos céus, eu declaro: a vitória da sua casa está selada. E tudo o que você enfrentou será contado como testemunho de quem não desistiu e viu a promessa acontecer. Se esta série falou com você, compartilhe. Alcance outras famílias com esta palavra. Comente amém se você viveu cada parte como promessa. E lembre-se, Jesus ainda fala com você todos os dias.